Mussolini repete no mesmo Evangelho de São João esta outra palavra. Meu Pai me enviou, e ele diz igualmente do Santo Espírito, do Espírito que eu vos enviarei, que meu Pai vos enviará em meu nome. Significa este envio, é necessário bem compreender em que ele consiste, que consiste de atribuir esta missão. Há pessoas divinas que são enviadas. O Filho é enviado pelo Pai, o Espírito Santo é enviado pelo Pai e o Filho. Não se deve concluir que o Pai envia o Filho como um mestre envia o seu servidor, pois não há nenhuma inferioridade do Filho em relação ao Pai. E se nosso Senhor é nomeado pelos profetas o servidor de Deus, é como homem que se lhe dá esse título. É necessário não pensar também que o Filho, quando ele é enviado, fica separado de seu Pai, pois o Pai e o Filho são absolutamente inseparáveis, como habitando reciprocamente um no outro. Eis como se deve entender o envio de uma pessoa divina. Dizendo que o Filho foi enviado por seu Pai, se quer dizer que de toda a eternidade, ele reside invisivelmente no seio do Pai, mas que ele começou, no momento dado, a se tornar visível no meio do mundo, sobre a forma humana. Então, ele pareceu sair do seio do Pai, como essa palavra que ele disse, eu saí do Pai e vim ao mundo. Mas na realidade, ele não deixou o Pai, permanecendo nele, no Pai, ele apareceu aos homens. Da mesma maneira, o Espírito Santo, ele foi enviado pelo Pai e o Filho, quando ele se tornou por uma presença sensível no meio do mundo, no dia de Pentecostes. Desde então, ele, que no seio da Trindade adorável, é o laço do Pai e do Filho. Ele começou sobre a terra a ser o laço da Igreja, o laço das almas em Jesus Cristo. Numa palavra, o envio, a missão do Filho, é como uma extensão de sua geração eterna, pela sua geração temporal. Então, explicação profunda, o envio, a missão do Filho é como uma extensão da sua geração eterna, pela sua geração temporal, como uma certa semelhança, né? Geração eterna e geração no tempo. Geração eterna do Pai, que gera o Filho, e geração temporal, Nossa Senhora, que gera o Verbo encarnado. E o envio, a missão do Espírito Santo é uma efusão que foi feita para fazer entrar os homens no concerto da Trindade adorável. O Espírito Santo nos faz entrar na vida da Trindade pela graça que ele nos comunica, é que ele comunicou aos apóstolos de maneira com grande profusão no dia de Pentecostes. Deus Pai, ele também se dá e se comunica aos homens, ao mesmo tempo que lhes dá o seu Filho e que ele lhes dá o seu Espírito. Mas não se diz e não se pode dizer que ele foi enviado, porque ele não procede de nenhuma outra pessoa, pois a palavra enviado e a palavra missão traz consigo a ideia de uma processão divina, unida a uma manifestação temporal. E assim ficam explicadas essas missões, misteriosas missões de Deus, do Filho e do Espírito Santo, que sem deixar a união com o Pai, se manifestam de maneira sensível na vida dos homens, na vida da Igreja, para a nossa salvação.